Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Mal e Bem-Estar. Hoje nós estamos aqui comigo, Wesley Júnior, e com a minha esposa, Elisane Hipólito, que é esteticista da Maui. Olá, sejam todos bem-vindos. E para nós realmente é um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse tema, que ele é um tema muito antigo, talvez eu diria que até existiu quase junto com a humanidade. Eu vou ler alguns dados aqui para a gente ter uma noção do quão importante que é esse tema. Essa área ela surgiu há mais de 2.600 anos, porque já os chineses nessa época eles desenvolviam essa área extraída de plantas. E outras culturas, outros países também usaram diversas formas para utilizar-se dessa área para o bem-estar da sociedade, o bem-estar do ser humano. Um dado aqui interessante, segundo uma pesquisa feita pela Equivia, só no Brasil, o varejo dessa área faturou no ano passado, no ano 2020, 139,37 bilhões de reais, dando destaque aos suplementos vitamínicos, que tiveram um aumento na procura em 47,9%. E também para o remédio Ivermectina, que, pasmem, eu fiquei pasmo quando eu vi esse dado aqui, teve um aumento de 2.869,11%, quase 3.000% de procura no ano passado. E a gente vai falar esse tema, que é o tema de farmácia, né? E para bater esse papo aqui com a gente, falar um pouquinho sobre essa área da farmácia, nós vamos falar aqui com o Edivan Hipólito dos Santos, que trabalha nessa área, acho que desde sempre quase, né, Edivan? Nós estávamos conversando aqui antes, há cerca de 25 anos mais ou menos, que atua nessa área. Ele trabalha na linha de frente ali numa rede de farmácias aqui da cidade de Maringá, e também ele é estudante de farmácia, então ele está unindo hoje a parte da teoria com a parte prática, mas eu já diria que é um expert do assunto, né? Que sabe realmente muito essa parte da linha da farmácia. Eu queria que você falasse um pouquinho, Divan, para nós aqui, para a gente contextualizar, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Qual que é a história da farmácia, né? Esse nome, farmácia, era um outro nome antes? E qual que é a sua história? Quando que você começou na farmácia? Com quantos anos? Né? Como que foi essa sua trajetória na parte da farmácia? Para a gente conhecer um pouquinho mais aí desse ramo que é tão interessante e é tão importante para a humanidade. Olá, um prazer. Primeiramente, agradeço por essa oportunidade de participar, pelo convite que eu tive. A gente é que agradece. Um prazer mesmo, muito feliz. E poder contribuir, claro, com o tempo que a gente viveu durante esse tempo de farmácia. É uma área que amo muito, faço com prazer mesmo. E com certeza a gente colhe resultados. E eu esqueci de falar aqui que o Edivan, falei que ele trabalha na linha de frente, ele é estudante de farmácia, mas ele é marceneiro nas horas vagas, ele é pai de família, ele é esposo. E, além de tudo, a função principal dele é ser meu cunhado. Isso é muito bom, isso é muito bom. Dei esse privilégio. Você vê que coisa. A gente está aqui vamos dizer, numa família relacionada à parte da saúde, né? A minha filha é psicóloga, minha esposa é esteticista, o cunhado farmacêutico, né? Já vai se formar daqui dentro de mais algum tempo. Então a gente está realmente nessa linha da parte da saúde, né? Se envolve todos os dias na parte da saúde aí. Eu mencionei para ti a respeito da história da farmácia. Fala um pouquinho a respeito da história da farmácia, e ela é muito ligada na sua história pessoal também, né? Ok. Resumidamente, claro que antes se chamava-se botica, né? Pelos conhecimentos que a gente está acompanhando aí. E depois se passou a farmácia. No início, né, Wesley, se falava muito em fazer o próprio medicamento, medicina e farmácia se caminhavam um pouquinho tudo junto ali no início. As coisas foram revolucionando, tomaram cada um a sua direção. Que eu posso falar assim a mim, né, do meu tempo? Eu comecei em farmácia como um garotinho de 14 anos. Quanto? 14 anos? 14 anos, né? Se você me permite, eu até conto, eu lembro certinho, eu estava na 8ª série, a gente tinha um grupinho de amigos, e o meu amigo, nunca vou esquecer, né, que ele foi o pontapé do inicial, chama Jefferson, já estava na farmácia, e um dia ele chegou na sala de aula e falou assim: preciso falar com você.
amanhã eu quero que você vá em tal farmácia que ele está precisando de um office boy. Naquela época se entrava em farmácia como office boy, que é para limpeza. Rapaz, até nem sei se existe esse termo hoje em dia. Pois Será que existe office boy? Não tem mais. Olha como as coisas mudam. Esse é da nossa época. Isso, olha como as coisas mudam. E assim, claro que ele falou para mim para um amigo de sala, de aula. E nós ficamos empolgados e eu, na minha inocência, combinei com esse amigo. E a gente, no outro dia, cedinho, falar com o dono da farmácia. Cheguei em casa super feliz, falei para os pais, para os irmãos, para o meu pai. Aí meu pai falou assim... eu vou falar do meu pai. Ele falou assim, jamais que você vai junto. Esse emprego não vai ser para ninguém se chegar junto. Você vai mais cedo. E dito e feito. Com a orientação do pai, como que é importante, né? Pois é, interessante. Até pós a conversa depois, comentei como que foi a conversa para mim chegar a essa farmácia e o patrão falar, se tivesse chegado os dois, não teria emprego para os dois. Olha que coisa. Mas super feliz, né? A gente, quando tem o primeiro emprego, principalmente jovem. E ali começou. Ele ficou super feliz porque meu pai acompanhou-me na entrevista. E eu lembro certinho, gente. Naquela época, era tipo uma família mesmo. Ele chamou meu pai e disse assim, olha, ele vai ser meu filho aqui nessa farmácia. Que bacana. E sabe que o primeiro emprego sempre, acho que marca a gente, né? E ele falou assim, então, o senhor Aristeu, que é meu pai, eu vou chamar a atenção dele quando for preciso, mas você pode ter certeza que ele vai sair um profissional, não é qualquer profissional, ele vai sair um profissional daqui. Então, ele foi um mentor mesmo para você, então? Foi. Nunca vou esquecer isso, como é que era o nome dele? Stefson Celeber. Stefson Celeber. Pois é. E até o nome dele é interessante, hein? E ele tem o dom mesmo, sabe? Quando você vê a pessoa que tem aquilo no sangue mesmo, assim. E... bom, por aí começou. Claro que teve sim uns puxão de orelha, né? Já chega o momento de chegar em casa chorando, pensa em desistir, mas os pais dão um empurrão. Muitas coisas se aconteceram há 14 anos e comecei como limpeza, office boy. Naquela época não existia motociclista que nem hoje, era só na bike. Só na bicicleta ali. E eu era Bacana, um pouquinho vaidoso. Ajuda a saúde. Eu era um pouquinho vaidoso. Eu lembro dos casos que as entregas, as cobranças, era feita de bike. Sabe que tem estação que é de calor, tem época. Se eu saísse para fazer cobrança e chegasse suado. Mas aquilo me mordia por dentro. Mas aí você fazia o quê? Olha, até engraçado. Tirava toda a camiseta, um ventilador assim, jogava uma água pelo corpo. E eles zoavam comigo, sabe? A equipe toda zoava. Mas, gente, é uma família. Bom, fui aprendendo, tive um gerente excelente. Na época, olha pra você ver como as coisas mudam. Hoje a caixinha do medicamento é toda lacradinha, com lacre e cola. Naquela época, em 96, não existia nem genérico. Era aberta. De 96 isso? 96. Então a gente tinha acesso à bula do medicamento. E ele começou a me ensinar. Me chamou, vamos lá então aprender os medicamentos. E me ditou, né, colocou uma tática. Eu pegava uma caixa do medicamento, lembro certinho, que li toda a bula, ele tirou todas as minhas dúvidas, e ele começou pelo princípio ativo e falou, agora você pega de ponta a ponta e olha caixa por caixa que tem esse mesmo princípio ativo. Olha pra você ver como a gente não esquece. Eu tinha que estudar tudo isso. Isso foi praticamente uma faculdade. Foi ensino. Foi ensino. E depois eles faziam aqui naquela chamada oral para realmente ver. Mas a gente faz as coisas com tanto amor que você vai aprendendo, né? Então, se você se for ver, com 14 anos você entrou ali, foi o primeiro emprego, e você se encontrou realmente ali na farmácia, né? Porque dessa época até hoje, e hoje então você resolveu não só da parte prática, mas partir também para a parte teórica, é algo que realmente você ama fazer. E eu vejo você atendendo os clientes lá, teve essa oportunidade de ir lá já ver isso, você atendendo. Eu vejo que você atende realmente com todo cuidado, com todo carinho, realmente dando atenção. Eu já vi ali, realmente você fica, explica, principalmente para as pessoas da terceira idade, você tem um cuidado realmente muito maior nesse sentido aí. E eu penso assim que é realmente isso que você falou, é algo que é amor. Aquilo que você faz realmente com muito amor mesmo. Né? Sim, eu acho assim, toda profissão, né? Toda profissão que você faz com amor
vem os frutos depois. É como se você planta, depois vem os frutos. Na minha área, às vezes, se fosse só usar as frases, você pega uma frase, mas você fala assim, um fala de um jeito, outro fala da maneira. Aquele que fala com amor, às vezes, quer uma explicação. Farmácia tem muito isso. Farmácia a gente lida com pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas de meia idade. E tem algumas classes que você precisa assim, deixa eu dedicar mais a essa pessoa. Porque, se der oportunidade, vamos conversar. Mas assim, o que é você assim, ter a empatia? É isso que nós vamos falar, né? Empatia é uma coisa, você se pôr no lugar daquela pessoa. Sim. Então chega aquela pessoa de idade, cada um, quem tem pai sabe, quem tem um vô, uma avó, a dificuldade às vezes, imagina uma receita, 5 itens. E eu sei que, por exemplo, a farmácia é um local muito eclético, vai gente de todas as idades. Isso. Mas o pessoal da terceira idade vai muito, né, também na farmácia. Por uma questão de idade, dificuldades e tudo mais ali, né? E eu fico imaginando, pensando assim, um pouquinho, lembrando lá do passado, que antigamente você falou citou as bulas, e eu lembrei disso. A bula era uma coisa que era indecifrável. Pois é, então eu fico pensando como que era muito mais difícil você explicar para uma pessoa mais simples, que tem uma dificuldade maior de entendimento, ou que não tem uma instrução acadêmica, alguma coisa assim, e mesmo aqueles que tinham, não era do ramo dele, mas que ele entender aqueles termos técnicos e tal. Hoje em dia melhorou um pouco, mas eu acho que ainda tem muita coisa ali. Boa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para nós. Essas diferenças do passado para hoje. O que mudou, o que melhorou, o que piorou na sua visão? Boa. Você me lembrou uma coisa. Eu lembro que, claro, hoje nós tem era digital aí, né? Qualquer dúvida que você tem, você digita no Google, internet, qualquer coisa que você quiser. Hoje tem. Na época, por isso que eu não vou esquecer dessa primeira farmácia que eu trabalhei, pois esse patrão nosso, né? Se um dia eu tiver a oportunidade com esses amigos que eu já trabalhei, eles vão dizer isso. A dedicação total a ele era diferente até de outras farmácias, conforme a gente conversava com os companheiros. Barça, ele tinha uma prateleira que ele comprava os livros, uma vez por mês passava um vendedor de livros, não era internet. E a gente tinha dicionários, livros de vários tipos. Só que não era para ficar só na prateleira, aquilo era dedicado a nós. Pesquisa mesmo, né? Era o Google. Isso, era dedicado. E ele tinha uma exigência, só aquela farmácia, naquela cidadinha, era uma cidade pequenininha, só ele tinha aquela exigência. O balconista, na época se falava balconista de farmácia. Deixa eu só dar uma lembrete. Farmacêutico era um só. Hoje mudou. Com a mudança, mudou bastante as coisas. Na época, o farmacêutico ele só assinava. Ficava e trabalhava em outro emprego. Uhum. Eu lembro dessa época. Isso. Quem ficava ali atrás do balcão era conhecido como balconista de farmácia. Claro que alguns clientes tinham farmacêutico, mas não tinha a faculdade de farmácia. Só que era assim, era tipo uma dedicação total que a gente sente até falta disso hoje. É isso que eu ia mencionar. Isso. Você acha que, por exemplo, essas mudanças aí que foram feitas, de colocar mais farmacêutico, se você for, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas às vezes eu tenho a visão de olhar um farmacêutico quase como um balconista hoje. Né? Você olha assim, ele faz tudo ali. Ele é quase que um vendedor, vamos dizer ali, de remédios. Isso. Né? Porque antigamente você falava num farmacêutico, estou falando lá atrás, tal, eu lembro minha avó, por exemplo, ela muito isso, que foi quem me criou. Ela quase tratava o farmacêutico como um médico. Ela ia na farmácia, ela falava assim, nem precisa ir ao médico, o farmacêutico vai me falar isso aqui. E hoje em dia já não. Hoje em dia você, acho que não sei se banalizou ou popularizou demais o médico, o farmacêutico nesse sentido. Então, isso é bom ou é ruim? O que você acha, na sua opinião? Então, assim, quando eu comecei, eu peguei pouco tempo dessa área de algumas práticas que fazia em farmácia. Lavagem de ouvido, aplicações digitáveis, principalmente as endovenosas, limpeza de curativo. Fazia isso muito em farmácia. Isso fazia pessoas ficar mais próximas. Hoje não faz mais, então? Hoje não. Hoje a sala de aplicação ela tem que mudar totalmente. A própria vigilância municipal proibiu, corrige. A aplicações restringiu bastante. Algumas só que faz subcutânea, intramuscular. Não tem mais essas aplicações endovenosas. É direcionado a um posto ou ambulatório mais específico, né, que pode acontecer algumas reações e tem os primeiros socorros,
Mas eu quero dizer assim, posso até contar um caso. Lembro de um caso de uma pessoa diabética. Aquilo me marcou. Ela foi até... Quando a pessoa tem diabetes, uma ferida ela demora-se para cicatrizar. E essa senhora, ela veio com uma ferida enorme na perna. E o patrão chamou o farmacêutico e toda a equipe do balcão e explicou como seria feito o curativo. Mas bem minuciosamente, delicada a pomada que usaria e como tinha que fazer todo dia aquele curativo. Por incrível que pareça, de manhã e à tarde, essa ferida fechou. Olha para você ver onde que fidelizava esse tipo de cliente. Chegou no final do ano, a família dessa cliente mandou uma árvore de Natal tão enorme, do nada, surpreendeu toda a farmácia. Mas isso não é uma vez, isso acontecia direto. Uhum. Devido a essa prática que aconteceu, marcava. Então, por isso relacionamento, que tinha, por isso que tinha esse título assim, meu farmacêutico, o que ele faz dá certo. Acho que isso talvez é o amor àquilo que faz, entendeu? É o farmacêutico da família, praticamente. Isso. Aí só para completar, hoje tem isso? Não tem muito. Assim, Hoje... eu percebo uma coisa, por isso que eu falo que eu penso que no seu caso, como a gente acompanha um pouquinho mais de perto, acho que você talvez por ter vindo dessa escola também lá atrás, você tem muito isso. Você, eu sei que você tem umas práticas até, você pode falar mais do que eu sobre isso. Você tem um relacionamento muitas vezes muito pessoal com seus clientes. Claro que não todos, mas com alguns clientes você tem eles no seu WhatsApp particular, entendeu? Você vai fazer entrega do medicamento, mesmo sendo um atendente ali, não era para fazer entrega, você vai às vezes fazer, não por uma questão de mais ou menos, é por um relacionamento que você tem realmente com a pessoa ali, entendeu? Isso, eu acho que ao longo desse tempo, convivendo com pessoas, faz a gente adquirir isso, a gente tem que perceber, você faz isso. Dou um exemplo, veio essa pandemia e algumas pessoas no início, né, principalmente os idosos, fica com aquele medo, né? Todo mundo conheceu essas pessoas que medo de sair de casa. Aí eu me prontifiquei para alguns que chegava até a gente e falava assim, o que você precisar, tome o WhatsApp, me chame. Então, onde surgiu muito isso, inclusive não parou. Preciso de você, vem aqui, traz um remédio. E isso é laço que você vai fidelizando esse tipo de cliente. E volta e meia aquele presentinho que você ganha como forma de gratidão. Olha, isso faz a gente se amar mais, né? Uma coisa que eu notei, até a minha esposa pode falar até bem mais do que eu sobre isso, mas eu notei uma coisa interessante. Lá atrás, quando se falava, muito lá antigamente, você mencionou isso inclusive lá, a história da farmácia ali, o médico, que até tem uma coisa que eu andei lendo a respeito, você pode me corrigir se eu estiver errado, parece que o médico era barbeiro, era médico e era farmacêutico. Era os leigos, entendeu? E era manipulador de remédios. Isso que eu acho interessante. Ele fabricava os remédios também ali, né? Então ele era tudo. Então, e tinha esse conflito aí, de repente, às vezes um conflito de interesses, né? E acho que de uns anos para cá, talvez da sua época ali, sumiu um pouco essa questão dos remédios manipulados ou aqueles feitos especificamente para a pessoa ali. Eu não sei se eu estou errado, mas de quando para cá que isso voltou, essa questão dos manipulados que voltou a acontecer, e hoje, se você for analisar, é quase assim, as farmácias aqui na cidade, várias cidades do Brasil, elas se multiplicaram bastante, essas farmácias de manipulados, né? Porque o remédio industrializado, ele é importante, ele é fundamental, mas muitas pessoas, e o próprio médico hoje está receitando ali os remédios manipulados, né? O que é a importância disso? O que você acha na questão da importância disso do manipulado? Ele é importante? Não é? Qual é a dificuldade que as pessoas têm, né? Eu acho interessante isso daí, você falar como que resgatou um pouco essa questão do manipulado, que tinha no passado, sumiu e depois voltou, né? Pelo menos a percepção que eu tenho como leigo, assim, não sei se eu tô correto nisso. Na minha visão, tipo assim, o industrializado as pessoas acham mais prático, né? Mas o manipulado depende muito, tipo, de quem foi indicado para fazer. Que aí, no caso, ele vai ser manipulado para você, é feito para você. Então, isso vai depender de um médico, vai depender de um nutricionista,
Ou até mesmo na minha profissão. O esteticista vai lá, não é que receita, né? Indica um creme, um shampoo. São algo que às Até, vezes... você não pode vender, no caso, nem receitar. Né? Não, Você eu pode não indicar posso, e a eu posso pessoa indicar. Hoje vai o atrás. manipulado, o médico que vai prescrever, ele consegue juntar um ou mais princípio ativo que, de acordo com o diagnóstico que tem do paciente, não vai ter comercial. Não existe comercial. Existe, às vezes, separado. No manipulado, ele direciona Isso, só que no para caso é aquela mais pessoa. a concentração, né? Isso, Maior. muda a concentração, Isso. direcionado só àquela pessoa. Então acho que não é nem melhor nem pior, ele é individualizado. Isso, fica uma Isso. coisa mais direcionado àquilo. Por isso que, né, se eu estiver errado, a Zana me corrige, o manipulado ele não pode ter um produto em larga escala para Não. ficar em estoque, para tipo pronta entrega. Ele é feito Feito pra direcionado para aquela pessoa. Vocês ouviram aqui que eu chamo de Elisane. Não tem tanta intimidade, né? Eu chamo de Zane. Zane é o apelido da família, para vocês conhecerem. Edivão, uma coisa que eu percebo assim, que é muito comum do brasileiro, e eu falo até por mim, né? Isso é uma coisa que realmente é muito comum para eu fazer no meu dia a dia. Eu tenho um problema de dor de cabeça crônica, então que é muito condenável, mas eu tenho que mencionar isso no caso, eu me automedico todos os dias, praticamente com analgésicos. Isso é uma coisa que a gente sabe e vê muito, só que é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho no dia a dia de, por exemplo, ter que ficar indo ao médico sempre, ter que ficar tomando o remédio. Muitas vezes o remédio que o médico me indica não tem o efeito necessário e se eu não me automedicar, eu não consigo nem trabalhar, não consigo produzir. Como que é esse hábito do brasileiro no seu dia a dia? Como que vocês lidam com isso lá? Antigamente era mais na receita, hoje é mais na receita, tá igual, não mudou nada, realmente o pessoal vai lá e se automedica mesmo. E o que você pode orientar nesse sentido, até para mim mesmo aqui, para as pessoas que estão ouvindo, a questão da automedicação? Né? É assim, ó, ainda tem essa educação, às vezes, da pessoa se medicar. Eu acredito que ainda é grande ainda aqui no nosso país, Wesley. Assim, ó, tudo o que é excesso exige uma atenção maior. Para isso que existe o médico. A automedicação, talvez a pessoa não vai ver o malefício que isso vai causar agora. Então, eu realmente não sinto nada, assim, e eu sei, tem essa preocupação também. Né? Isso, então é assim, o cuidado farmacêutico é muito importante. Hoje você falou até como que é a profissão farmacêutica hoje. Na parte teórica... Isso, eu ia mencionar isso também. Na parte teórica, eu estou fazendo farmácia, amando demais essa atividade que está tendo, cuidados farmacêuticos, assistência farmacêutica. É uma coisa assim... Na faculdade é lindo de ver, lindo mesmo. Porém, como também estou há 25 anos, na prática, infelizmente não acontece exatamente. Claro que isso envolve uma questão talvez de marketing, ou às vezes um interesse, porque nós comentamos às vezes entre nós, próprio farmacêutico, se a valorização fosse diferente, a forma de remunerar o farmacêutico fosse diferente. Você acha que tem um peso muito grande aí da indústria farmacêutica nisso? Tem. Às vezes, os farmacêuticos, já que estão formados, eles sabem disso. Eles não conseguem trabalhar isso com mais amplo. Tipo assim, detectamos que você está automedicando. Está medicando. Wesley, né, precisamos conversar com ele. Então, Wesley, vem cá, nós precisamos abrir a sua mente, né? Chamar você, às vezes seria até uma sala própria, que é chique, né? E expor para você o risco que você tem se automedicando, principalmente medicamentos tarjados. Por quê? O paciente, às vezes, ele não sabe a interação que está tendo ali, se está sendo correto. Até aquele 5 comprimidos que está tomando, 6 comprimidos, ou mais ou menos, em intervalo, não está tendo nem aquele efeito benéfico que era para ter, se ele tomasse, às vezes, de forma correta. É uma série de coisas que precisava sentar, abrir a mente, ou seja, até educar esse cliente ou paciente, junto com o médico, né, até passando para o médico a situação dele, ou o médico pedindo exame. Tem resultado, mas você percebe que precisa de uma coisa ampla. Para isso, a gente precisa de mais
tempo. Hoje, no balcão da farmácia, não tem, às vezes, nem muita diferença o vendedor de um farmacêutico. É o que eu ia mencionar. Aí está faltando essa questão que você mencionou ali agora há pouco, o relacionamento, né? Eu acho que falta o relacionamento. E eu até entendo que realmente é complicado, porque eu falo, eu e minha esposa aqui, quando a gente vai lá para comprar com você, que a gente chega, por exemplo, às vezes você está atendendo 1, 2, 3 clientes, tem fila às vezes esperando, entendeu? Eu já cheguei nessa situação que cheguei, quero falar com o Edivante e há 2 te esperando. Sim. Então, ali, esse relacionamento, às vezes, falta também por causa dessa correria do dia a dia, eu penso. Isso. Claro que a gente fica orgulhoso disso, né? Mas é em cima de um trabalho disso. Em cima do trabalho disso. Então, assim, eu trabalhei com várias pessoas já. Tive um farmacêutico, Luciano, o nome dele, não vou esquecer, grande amigo de uma cidade que eu morei. E ele era até... O gerente chamava a atenção dele devido ao tempo da demora do atendimento. Eu escutava a resposta dele para o gerente assim: eu sou um farmacêutico, eu preciso prestar assistência farmacêutica, não sou um vendedor. Isso no início, quando ele entrou na farmácia, gerava um atrito. Uhum. Sabe o que ele colheu depois? Fila para falar com o Luciano. Se tornou um excelente vendedor. Ele tentou mostrar para todos nós, não só para o gerente, para todos nós, que olha o caminho aqui. Quando a gente presta uma assistência farmacêutica, você cria essa fidelidade, porque ele tinha um tabletinho, um papelzinho, ele chegava a desenhar bactéria para o cliente, explicando como o antibiótico vai agir no seu organismo, a função, que essa realmente é a função do farmacêutico. Mas para isso precisa de tempo. Eu penso que isso vale em todas as profissões, né? A minha esposa mesmo, Elisane, aqui, ela é esteticista, então atende alguns clientes e eu percebo que ela tem um relacionamento, às vezes, realmente pessoal com os clientes ali. De conversar, de saber. Às vezes o próprio cliente, o próprio que está fazendo um tratamento com ela ali, conta a vida, vamos dizer assim, aquilo vai criando aquele vínculo, ou às vezes ela tem que perguntar também alguma coisa, não relacionada à vida particular da pessoa, mas relacionada, de repente, ao benefício que ela quer estético, né amor? Sim, porque na verdade falo até que na estética a gente é psicóloga, a gente é esteticista, a gente muitas vezes até é médica, porque chega lá, eu tenho isso, o que eu faço para curar isso? Como no caso também, acho que na farmácia é assim, as pessoas chegam lá e elas querem um milagre. E eu falo, gente, milagre a gente não faz. Minhas mãos não faz milagre. Independente, eu vou ir aqui, eu vou fazer meu trabalho, mas o principal para você ter um resultado vai ser o seu cuidado em casa. Boa. Como também no caso aí da farmácia. Isso. Tipo, a pessoa vai lá, toma um remédio 2, 3 dias e acha que não fez efeito, Tem não tá bom isso, pra mim. né? Tem muito isso. A gente percebe isso, as pessoas querem resultado rápido, né? Quer um resultado rápido. Eu ia até comentar sobre isso contigo, justamente sobre essa questão dos resultados rápidos aí. Chega muitas pessoas lá para você, ela mencionou, por exemplo, lá, chega pessoas perguntando assim, eu quero que aconteça isso, que eu quero ficar com a pele linda, com o corpo maravilhoso pro verão. Principalmente agora. 3 meses para acabar aí o ano, eu preciso perder a gordura do ano inteiro em 3 meses. A pessoa vai na praia, vai colocar um biquíni, vai colocar uma sunga, vai não sei o quê, quer perder aquela gordurinha, quer perder aquele negócio em 2, 3 meses, né? Não sei se isso é uma prática até comum que acontece com você. Lá as pessoas perguntam, Edivan, eu quero um remédio aí para emagrecer. Entendeu? E quer um remédio para emagrecer, só que ela não quer um remédio para emagrecer, ela quer fazer exercício físico, ela quer fazer uma boa alimentação, ela quer fazer uma dieta. Não, ela quer o remédio para emagrecer. Isso. Acontece com você lá, não? Direto. É interessante mesmo. Quando a gente percebe isso, essa questão da rapidez, né? Um resultado rápido. Aí, o que a gente procura assim passar para o cliente? Existe os medicamentos. Mas eu acho assim, uma combinação auxilia. A gente até deixa isso claro para o cliente. Né? Vamos dar um exemplo: queda de cabelo, fungos na unha e várias. A parte de estética, né? A questão do verão. A pessoa olha no espelho ali, não, algo tem que ser rápido, isso tem que ser rápido. E assim, não adianta só medicamento. Nós temos farmacêuticos que chamam mesmo e seja bem aberto com o cliente. Nós temos aqui esse medicamento, só que você precisa de algo mais. Às vezes um encaminhamento para o nutricionista, né? Falar com o médico. São conjuntos que a pessoa precisa fazer. Mas a rapidez não... Nada sozinho
Não vai faz milagre. E aí, Não vai muitas dar das certo. vezes, se baseiam por uma outra pessoa também. Ai, tal fulano tomou esse remédio e emagreceu tanto quilo. Mas as pessoas têm que ver que o metabolismo de cada pessoa Boa, também é diferente. Cada um tem o seu. Tanto, eu acho que tanto na parte da estética, quanto o medicamento também na farmácia. É que essa questão da automedicação. Você pode perceber que acontece muito isso. Eu mesmo já vi sua mãe, por exemplo, falando isso, que é comum, é normal acontecer. Ela fala assim, fulana que me indicou esse remédio aqui. Entendeu? Uma amiga dela, uma conhecida, uma não sei o quê. E isso vale para o remédio, né? E vale também para a parte da suplementação. Né? Eles hoje em dia estão indicando muito isso. E eu acho interessante, a gente realmente tem que ter um alerta nesse sentido aí para quem estiver ouvindo a gente. Por quê? Igual eu falei no começo, o dado da ivermectina. A ivermectina quase 3.000% aumentou. E você pode falar melhor do que eu sobre isso a respeito da... Eu não vou nem falar da comprovação científica para aquilo que ela é indicado, mas para outras coisas que usaram e estão usando ainda, que não é a indicação do que está ali na ivermectina, entendeu? Então eu fico pensando, o quão perigoso é você usar um medicamento que não é indicado, não tem uma comprovação científica para aquela função que a pessoa está querendo. Boa. Olha para você ver, o farmacêutico ele tem um papel importante, que é a assistência e o cuidado com a pessoa. Vamos deixar só claro aqui, você imagina quantas vezes um paciente ou uma pessoa vai no médico por ano? Talvez uma vez por mês, né? Ou cada 3 meses. E na farmácia? A farmácia é direto. Então, assim, o farmacêutico ele tem esse contato mais com o cliente. Então, essas perguntas de... bizarro mesmo, às vezes um remédio controlado, ou às vezes um remédio... Sibutramina, não sei, uma coisa assim. Que um parente tomou e ele vai lá com aquele papelzinho até tomando, né, para comprar aquele medicamento. Aí exige da gente assim, por que você vai tomar esse medicamento? Entendeu? Esse tempo de você conversar com ele, aí você vê que totalmente está por fora essa lógica dele, assim, porque meu parente tomou, Que é aquilo que a Elisane falou agora, né? Cada organismo é organismo. Opa, isso. Cada metabolismo é metabolismo. Vai reagir diferente. Já aconteceu num caso até com você mesmo, com a sua filha. Dor de cabeça dela que ela tem é parecida com a sua. Sim. Ela toma o mesmo medicamento que o seu? Não, totalmente diferente. E para ela deu resultado, para mim não. Aí, ó. Entendeu? Os organismos respondem diferente. Isso, é pai e filho. Geneticamente falando, você poderia falar assim, não, é igual. E a dor de cabeça dela realmente se assemelha muito à minha. Só que o medicamento que ela toma não faz efeito para mim. Não resolve o meu problema. Por isso é que realmente você tem que ir ali fazer algo individualizado, né? Individualizado, uma coisa que eu mencionei ali da ivermectina, que o pessoal procurou bastante, mas também no ano passado, e também mesmo antes do ano passado, mas principalmente do ano passado para cá, aumentou muito a procura por suplementos vitamínicos. Boa. Lá na farmácia, imagino que aumentou bastante lá. E eu acho que é importante esclarecer isso para as pessoas entenderem. O suplemento vitamínico, ele é remédio, Divan? Ele cura a doença? Ele cura a doença grave? Tem efeito colateral? A pessoa pode tomar à vontade? Tinha um amigo que falava assim que todo produto natural cura câncer. Entendeu? Então, eu falei, acho que é importante para as pessoas entenderem o que é o suplemento vitamínico, para que ele se destina. As pessoas olham lá que ele está em cápsula, está em comprimido, muitas vezes, né, e falam, esse aqui é um remédio. Eu já ouvi muito isso. É um remédio, me dá um remédio, me vende um remédio. E o que é o suplemento vitamínico exatamente e quais são as funções, o que ele trata, ele cura a doença realmente ou não? O que ele faz? Então, assim, a gente precisa se alimentar, dormir bem, praticar um exercício. É isso? Na nossa alimentação, a gente precisa... O nosso corpo precisa de energia. Nós precisamos de energia. E temos vitaminas e minerais que a gente não produz. Nosso corpo não produz. Então, precisa de nós ingerir eles. Suplementar. É claro que, de forma geral, nós não temos uma boa alimentação. Isso envolve série de questões que a gente não tem uma correta alimentação. É aí que entra essa suplementação. Acompanhamento com nutricionista, médico. A suplementação, ela vai corrigir esse defeito que a gente tem. Porém, é aquilo que nós já falamos, não é uma coisa rápida que a pessoa vai ver um resultado. Milagre. Não tem. Mas, a pessoa decidiu, vou suplementar, seja o que for, suplementar.
ela tem que pôr em mente que assim, ela leva um tempo para ter um resultado. Ela tem que ser fiel a essa suplementação, levando uma dieta na alimentação. Não adianta você suplementar e falar, agora eu posso comer de tudo. Ou ser, né, exagerado. Vou tomar essa cápsulazinha aqui e vou emagrecer 10 quilos comendo churrasco todo final de semana. Não é milagre, né? Então, você perguntou se faz milagre, né? Às vezes contra a doença. A vitamina, ela entra como, às vezes, ou um suplemento, como um remédio, né? Remédio não é medicamento, isso. Remédio são algo que pode auxiliar naquilo. Auxiliar o quê? O sistema imunológico, melhorar o sistema de defesa da pessoa, através, sim, de suplementação corretamente. Com certeza, ela tem resultado. O suplemento ele precisa de receita médica ou como que funciona isso? Não. Inclusive, recentemente, os farmacêuticos sabem disso, eles têm essa total liberdade até de prescrever medicamentos isentos. O farmacêutico pode? O farmacêutico ele tem essa autonomia, porque ele vai estudando para isso, para conhecer, inclusive, os suplementos, medicamentos que isento de prescrição são aqueles que não têm a tarja vermelha. Ele pode dar toda essa orientação para a pessoa, inclusive os suplementos. Isso é interessante também a gente destacar pelo seguinte, porque eu estava lendo alguns dias atrás a respeito disso, que a vitamina C, por exemplo, vamos entrar num assunto aqui que a gente ia comentar a respeito disso, que é com relação aos suplementos da beleza, né? E a vitamina C, ela é um suplemento, ela é uma vitamina que ela está muito ligada na qualidade da pele. Ela é um antioxidante, né? Auxilia no combate anti-envelhecimento e tal. Então, é bem interessante. Só que, no caso da vitamina C, imagino também nos casos dos suplementos quase que em geral, vale a mesma regra acho que do remédio no sentido do seguinte, dosagem. Né? Se você, estava lendo lá, se você tomar demais a vitamina C, ela causa o efeito contrário daquilo que você está querendo. Ela vai prejudicar o seu aspecto físico. Vai causar mais envelhecimento, mais rugas. Eu achei bem interessante isso. Então, assim, a dosagem também é importante. Respeitar essa questão da dosagem mesmo nos suplementos, né? Eu ia até mencionar isso contigo. A minha esposa também pode contribuir nessa parte aí bastante. O suplemento, ele é importante para a parte do aspecto físico, eu falo assim, às vezes para auxiliar no emagrecimento, às vezes para auxiliar no aspecto da pele, na qualidade da pele, na qualidade da beleza da pessoa. Você mencionou agora o cabelo, entendeu? Eu imagino, até onde eu tenho conhecimento, que a gente mencionou agora, que não faz milagre, não vai fazer nascer cabelo, mas pode auxiliar, por exemplo, a diminuir a queda do cabelo, a fortalecer o cabelo, para as mulheres, por exemplo, a melhorar o aspecto do cabelo, ter mais brilho, mais volume, aquela coisa toda. Você acha que isso contribui mesmo, essa suplementação, ou é só realmente folclore? Assim, aqui? Com certeza, com certeza. A gente tem as nossas fases, criança, meia-idade, não é isso? E muitos essenciais, vitaminas e minerais essenciais, o nosso corpo ele vai diminuindo essa produção a partir dos 25, 30 anos. Aí que tem essa tensão maior. Uma pessoa que seja, não sei se eu falo vaidosa, ou que ela olha com mais atenção nessa parte e começa, vou começar a suplementar. Eu não digo assim por conta própria, nós falamos de automedicar, mas procura um profissional. Eu desde cedo já quero me começar a cuidar da minha pele, do cabelo. Eu posso? Claro que pode. Você acabou de falar, a questão da dosagem. Isso daí, se uma pessoa começa cedo, se suplementar, com certeza, a Zana pode falar melhor, com certeza ao longo de um tempo, ela vai colher esses resultados. Que é o que a gente vê. Isso a gente vê no balcão. No dia a dia. O que eu acho, tipo assim, por exemplo, muita gente chega lá, tipo, agora eu fiz 25 anos, agora que eu vou começar a tomar o colágeno, agora que eu vou fazer um tratamento para rejuvenescer, vou fazer aplicação de botox. Mas, igual eu falo, um exemplo do filtro solar. O filtro solar é o maior produto para você, o anti-envelhecimento. Só que você pode começar a usar ele numa criança a partir de 6 meses de idade. É verdade. Você acha que se você passar um protetor solar numa criança de 6 meses de idade e ela for fazendo esse uso até ela com uma pessoa de 30 anos e a outra vai ter uma boa diferença? Mesma coisa o suplemento. Se você começar a tomar antes, você vai envelhecer? Claro que vai. É um processo que todos nós temos que passar,
Mas É o que a gente mencionou, você não vai faz ter milagre, a né? diferença, Isso, entendeu? tem A diferença. pele vai ser já mais firme, você vai ter mais disposição, dependendo do que você for tomar. Então, tudo isso depende de quando você começa a tomar, de como você vai tratar, tipo, exercício físico, um tratamento com um profissional, tanto da estética como nutrição. Você já Tudo pegou depende. uma criança pequena, né? Filhos ou sobrinhos, sobrinhas assim, que você olha assim, ai que pele maravilhosa. Ai, se eu pudesse Pele essa de pele bebê. sempre. Nunca tem. Talvez uma Colágeno, pergunta, o talvez- colágeno tá Né? bombando ali. Bombando. 100%. Mas ó, fica uma pergunta assim, é possível a pele ficar sempre jovem? Pode ser, Não. né? Nós temos esse processo, porque o sol, acho que é um dos maiores inimigos nossos para Sim. os raios. Sol, a luz visível. Mas é assim como tem, acho que imagino que tem alimentos e tem estilo de vida que Isso. você envelhece mais. Isso é muito conhecido, por exemplo, você tem a próprios atletas, por exemplo, de vela, que é aquela os atletas olímpicos, né, que fazem vela, competição de vela. Se você vê eles dando entrevista, eu vi uma vez um atleta brasileiro que ele tinha 30 anos, o aspecto dele parecia uns 45, 50 anos. Olha. Por causa do sol. O sol. E ele usava protetor solar, mas a incidência era tão grande, cara, que é um exagero, né? Uma coisa que passava o dia inteiro embaixo do sol ali. Ó, vou citar um exemplo, não é o caso, por sorte ou por genética dele, Deus foi generoso. O seu pai, por exemplo, é de pele morena, entendeu? Mas ele passa quase que o dia inteiro embaixo do sol. Então, dá para notar também que a própria pele dele sofre a gente percebe esses isso. efeitos. A gente percebe. Entendeu? A gente até comenta, né, que ele, por exemplo, fez 65 agora, então ele tem trabalho puxado e ele fica embaixo do sol. E eu imagino também que o estilo de vida, ao contrário, também auxilia. O Isso. estilo de vida auxilia para você ter uma melhor qualidade da pele, melhor qualidade da beleza. E daí entra também não só a parte da alimentação, exercício físico, dormir bem, como também a suplementação, né? É tudo um complemento, né? Um ajuda o outro. Aí, para você ter uma vida boa, saudável, ter uma pele bonita, tudo você tem que complementar. Eu acho importante a gente citar também, vocês que são dessa área e estão aí no dia a dia, com certeza você deve ver muito isso lá também, assim, a qualidade do próprio suplemento ou do medicamento. Assim como você tem ali um medicamento, independente dele ser de uma marca famosa ou não, mas que ele tem uma qualidade melhor, ele vai dar um efeito melhor. Né? Eu imagino que o suplemento também é diferente. Eu digo qualidade no sentido seguinte, existem, como todo setor, todo ramo, existem os bem intencionados e os mal intencionados. Isso, né? isso. Não Marca tem, a conta. isso não tem jeito. Você vai colocar ali, às vezes o cara fala assim, não é qualquer colágeno que vai Isso. fazer benefício para sua pele. Não é qualquer quantidade de colágeno, não é mesmo, amor? Não. Então tem que ser o colágeno correto, na Específico. quantidade correta, Específico. que a gente mencionou agora, né? A questão de Isso. quantidade e ingerido de forma correta. Correto. Né? Vou tomar agora, amanhã eu vou estar com a pele de bebê. Não tem- Ou tipo, tomei uma vez por semana só, beleza. É contínuo também que você tem que fazer o uso, né? Contínuo, tem. Né? É sistêmico, né? Comprei um potinho lá, 30 cápsulas, um potinho que vai durar para 30 dias, beleza. Não é assim também. Esses dias eu vi uma imagem que eu achei muito interessante. Como que um escultor ele faz uma estátua de uma pessoa, por exemplo. Ele não vai lá e ele pega o martelo dele, a talhadeira, alguma coisa assim, e já dá 2, 3 marteladas e sai a estátua ali. Ou ele dá aquelas marteladas com força vendo? e tal. É uma Hoje coisa é. que é aos pouquinhos. Você vai tirando ali. É como um exercício físico na academia, por exemplo. É aos pouquinhos. Você vai ali tirando, fazendo todos os dias. Quando você vê, você chegou no seu objetivo. Penso eu que seja dessa forma, mais ou menos assim. Isso aí. Você fez a gente lembrar, sempre quando chega aqueles clientes assim, com aquela uma pele, né, uma saúde, e você vai pegando essa intimidade, aí você pergunta, o que você fez, né? Ou até uma pessoa de idade, talvez você já presenciou isso, né? 90 anos, forte, enérgico, aquela, né? Não parece, de repente parece 50, parece 60, né? E o que você faz? A resposta dele é a alimentação, a suplementação. Sabe aqueles alimentos voltados, né? Com algo que você vê que a pessoa se preocupou já um tempo atrás com aquilo. Lá atrás, entendeu? né? Não é uma coisa assim recente que ele está fazendo. Sempre preocupado, cuidadoso com aquilo.
Claro que envolve genética, né? Tem Claro. alguns que é Sim. genética também. Sim. Mas não tem as dúvidas. Aquele que começa a suplementar e tem, acho que uma educação voltada, que nem a Zane falou, tudo junto. Suplementação, uma dieta, prática de exercício. Sabe o que eu acho interessante também, que eu vejo até hoje pela manhã, estava eu e ela na academia, e ela conheceu uma senhora que fazia academia lá todos os dias, e eu achava muito interessante, a Dona Maria, o nome dela. E uma graça de pessoa, uma simpatia de pessoa, ela fazia academia todo dia. E ela tinha ela já estava com quase 80, quase 80, se eu não me engano. E eu achei interessante uma vez, ela chegou, teve um rapaz que tinha começado ali há pouco tempo a academia, e ele colocou num aparelho lá, acho que 5 anilhas de 5 quilos cada lado, né? Ela olhou assim para ele assim, e falou assim, 5 quilos? Eu faço isso aí com 10. Entendeu? Eu acho interessante também de notar isso, que às vezes pode ser que seja o aspecto da pessoa físico, que representa ser mais jovem, ou às vezes a força física dela também, o vigor físico representa ser muito mais jovem. A Dona Maria é um exemplo. Que até passou por uma situação, ela teve uma queda em casa e tal, e agora está voltando para a academia com um pouco mais de dificuldade e tal, o joelho dela ali, mas ela está até, acho que fazer reposição de colágeno, de cartilagem, ela está fazendo, inclusive, para o joelho dela. Então, eu achei bem interessante também nessa parte, que às vezes a saúde também é a saúde do corpo, não é só a saúde, né, da pele, do... E ela mesmo mencionou lá hoje, né? Tipo, é um medicamento para ela tomar 6 meses lá. Sim. Da cartilagem. É que o médico falou E para ela ela já, tipo, o quê? Faz 30 dias que ela falou que tá tomando, né? Acho E que tipo, não aguento mais tomar. Tipo, querendo se ver assim, que ela já queria o resultado. Sim, tipo, olha. o médico mesmo já falou para ela, 6 meses para tomar. Você viu aí? É porque você, acho que é muito dessa época, e eu também sou. Remédio para ser bom era remédio de sabor ruim. Tem um ditado. Quanto, Mertiolate, quanto pior... o que ardia. Quanto pior, melhor efeito ele faz, né? Então, às vezes, as pessoas colocam lá, tipo, o colágeno puro, realmente, se você tomar ele não tem um sabor muito agradável, realmente. Ali, entendeu? É meio complicado. Então, eu entendo ela também falando ali. Por isso que um pouco caiu muito essa questão do remédio ou do suplemento de sabor ruim, mais fraco e tal, e vai ser bom. A tecnologia, né? Acho que hoje vai a tecnologia, mudando, né? hoje em dia, elas conseguem diminuir esse lado ruim, né? Vamos falar dessa parte. Mas contribui muito para, sei lá, para melhorar cada vez mais. Até falando da tecnologia que você mencionou agora, eu penso que da época que você começou na farmácia, especificamente nesse ramo, para hoje, evoluiu muito, tecnologicamente falando, o próprio medicamento, a própria suplementação. Até falando de suplementação de novo, até pouquíssimo tempo atrás, você sabe disso, a suplementação mesmo ali, ela era bastante marginalizada e não podia nem ser vendida na farmácia. Isso. Ela era proibida, era bem marginalizada. Hoje não, a tecnologia foi evoluindo, eles foram melhorando, inclusive, as questões de certificações científicas da suplementação, e hoje pode ser vendido na farmácia. O que você viu, por exemplo, de mudança, de toda essa mudança aí tecnológica, mudança lá do passado para hoje, e aonde você acha que vai parar? O que você acha que vai ser o futuro da farmácia, na sua visão, assim, a curto prazo, eu diria aí, há 5 anos, o que vai acontecer nesse ramo aí da farmácia, e o que vai acontecer a longo prazo? O que você acha que vai acontecer? Às vezes, eu fico pensando aqui que talvez muitos anos mais tarde aí, a gente vai se consultar pelo próprio Google aqui. Entendeu? Não sei se a gente vai chegar no nível desse, mas, né, tipo assim, a gente vai evoluir tanto a tecnologia que a IA, a inteligência artificial, vai falar para você, você tem esse problema, essa doença, e você vai ter que usar esse remédio, esse medicamento e tal. É, né? Interessante isso, né? Hoje se vê falar muito assim, vitamina D, né? A vitamina do sol, o colágeno. Anos atrás, né, nós no balcão ali da farmácia, nem se via falar nisso, colágeno. Nem nós se lembrasse que marca que tinha colágeno lá na década de 90 ou no início dos anos 2000, que marca que era colágeno, que vendia-se na farmácia colágeno. Não dá nem para lembrar se tinha colágeno nessa época vendido na farmácia. E às vezes um farmacêutico orientava um cliente, suplementa, você está precisando da suplementação, conversando com o cliente, né? Aí ele
voltava uns dias, passei no médico, o médico falou que eu não preciso disso. Tinha muito isso, né? Tinha. Ó como mudou hoje. Até pouco tempo atrás, na É, verdade. ó como mudou hoje. Hoje, claro, graças à ciência, né? Sim. Estudos, artigos, descobriu que a vitamina D é muito importante, o colágeno é muito importante. E aí, é aí que vai surgir mais ainda, pode surgir mais novidades ainda. Que isso sim é uma suplementação importante que fortifica os ossos, junto com o magnésio, que ajuda a absorver mais ainda. O certificado da Anvisa, né? Tudo isso é importante. Também outro selo de qualidade, a Anvisa está sempre ali, comprovando, é realmente mesmo, faz efeito mesmo, se dá o que acho que é segurança para quem Sim. vai usar, né? Ter algum selo, sempre verificar isso daí. E claro, com a ciência que nós temos hoje, vai aparecer coisas mais novas, sabe? Coisas assim que o pessoal hoje nós em dia... Será que eu vou tomar uma cápsula e ficar com pele de bebê? Ou ficar Será que eu vou chegar a ter o corpo do Tom Cruise, assim, talvez? Você me fez lembrar. Assim você acaba com a minha profissão. É uma cápsulazinha só. A gente atende bastante pessoas, né? E eu tenho um cliente que todo atendimento ele vai lá assim pra mim, chegou, eu já sei qual que é, sabe? Os que tem, quem tá perto, o que é isso? Chegou. É que ele quer uma fórmula pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Chegou. Ele veio de longe, assim, ele já pergunta, chegou aquela fórmula? Chegou, passa o meu contato lá, vai lá na estética. Eu não vou te entregar aqui não, que antes você ficou olhando ali pra câmera, vendo se o seu cabelo tava certinho, tava bonitinho. Então essa questão da vaidade é pros homens e pras mulheres. É né? outra Pra todos. coisa. Cada dia mais, né? Isso. E tem hoje, crescido bastante aí muito. o mercado da estética agora, Isso. tanto para mulher quanto para homem, cresceu masculino. demais. Farmácia não se fala. Farmácia, estou falando porque eu trabalho em farmácia, né? Então não se falava. Hoje tem uma prateleira no cantinho só para barba, só para o cabelo masculino. Verdade. Voltado só para o masculino. Essa coisa que não tinha antes, né? Era até que meio descriminalizado. Hoje é uma coisa assim que o homem cuida. Isso vai aumentar, graças que a tecnologia, né? Isso, que vem mesmo. Eu acho interessante destacar esse ponto que você mencionou, a tecnologia e comprovação científica. Que eu acho que cada vez mais existem muitos ainda. Eu acho que não estou discriminando ninguém, mas ainda existe aqueles raizeiros lá da esquina, da rua, que tem ali e tal, que vende o seu produto sem comprovação, mas existe, né? Ele está ali. Mas também existe hoje as indústrias sérias, pessoas que estão ali realmente investindo nessa área, pessoas que investem muito dinheiro, muito tempo, muita expertise de pessoas que são formadas na área. Né? Você tem esteticista, você tem nutricionistas, você tem farmacêuticos, entendeu? Você tem químicos relacionados a essa área também, que eu acho muito interessante ali. E cada dia mais essa tecnologia está desenvolvendo e fazendo. Eu creio, tá? Essa é a minha visão, não sei qual que é a sua, que não vai existir uma pílula que vai te tornar um Brad Pitt, entendeu? Mas que ela vai contribuir bastante para a sua qualidade de vida e também para a sua aparência física. Eu acho que isso cada dia vai ficar mais comum. Nós já conversamos aqui. Eu acho assim, uma coisa só que faça tudo isso, talvez vai ser impossível, né? Porque precisa tudo de um complemento. Exige da pessoa, a educação, né? A informação. Ela consegue. Eu acho que vamos chegar assim. Esse aí vai aparecer. Bacana. Deus quiser. Edivan, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação com a gente, aceitado o convite e disponibilizado seu tempo aí, que eu sei que é bastante corrido. Obrigado mesmo por ter participado aqui, dado as suas orientações, seu conhecimento, que são 25 anos nessa área. Eu agradeço mesmo aí ter participado com a gente no nosso podcast. E a todos, realmente um prazer tê-los aqui com a gente nesse podcast, né, juntamente com a minha esposa aqui, Elisane. E espero até os próximos vocês aí também com a gente. Tchau. Obrigado, um prazer. E se puder contar, é com o maior imenso prazer que eu venho participar, colaborar. Que bom.